E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de Geografia 1. Nosso capítulo 18 fala sobre as novas mudanças na geopolítica mundial, os BRICS. Vamos lá. Juntando Brasil, Rússia, Índia e China, considerava que esses países eles contribuiriam, em comparação aos países já desenvolvidos, o alicerce da economia mundial para o crescimento futuro, já que estes não teriam mais tanta possibilidade de expansão. Nos meios econômico, financeiro, empresarial, acadêmico e de comunicação, foram feitos vários estudos comparativos com diversas previsões, incluindo a do momento em que os 4 países do BRIC superariam o PIB do G7, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Inglaterra, Itália e Canadá. Em 2006, o conceito deu origem a um agrupamento de fato e passou a ser incorporado à política externa de Brasil, Rússia, Índia e China, com reuniões periódicas. E na reunião da cúpula de 2011, a África do Sul passou a integrar plenamente o grupo, que passou a se chamar de BRICS. Apesar de se tratar de uma economia de menor porte em relação aos demais países do BRICS, a República Sul-Africana é a maior economia da África, com um claro papel de liderança regional. Sua entrada no grupo, ela reforça seu papel de questionador em relação ao mundo controlado pelos Estados Unidos e seus aliados, ou seja, os países do norte. As mudanças na estrutura econômica mundial, o aumento da importância dos 5 países no cenário internacional e a repercussão desses estudos levaram os países dos BRICS a uma série de reuniões e uma aproximação no campo político-econômico. Nessa aproximação, ressaltaram-se os pontos comuns, com destaque para o grande potencial de crescimento, as numerosas populações e os grandes territórios com expressivas riquezas naturais. O fato de esses países possuírem graves problemas sociais, com um percentual muito grande de sua população com renda reduzida, é claramente um problema que impede que eles sejam considerados países desenvolvidos ou centrais. Haja visto suas posições na lista do Índice de Desenvolvimento Humano. Por outro lado, deve-se considerar que essas populações demonstram enorme potencial de expansão do mercado consumidor, à medida que as políticas públicas e o próprio crescimento possibilitarem a elevação da renda dessa população. O IDH ele é medido anualmente pela Organização das Nações Unidas com base em indicadores de renda, saúde e educação. O índice ele varia em uma escala de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais elevado é o IDH. Apesar de muitas semelhanças e da busca por convergência de interesses, há importante diferença no interior do grupo. Existem relevantes especificidades econômicas, como a enorme força de produção industrial na China, do setor de serviços e da área de informática na Índia e do agronegócio no Brasil. No campo político, militar e geopolítico, as diferenças são mais nítidas. O Brasil, Índia, África do Sul são países com regimes democráticos. A democracia russa é muito questionada no Ocidente, que destaca o viés autoritário do governo atual. A China é um país monopartidário. China, Índia e Rússia possuem armas nucleares. China, Índia e Rússia têm conflitos fronteiriços ou graves problemas internos com movimentos separatistas e divergências de bases étnicas. Na África do Sul, após o fim do apartheid, esses problemas são menores, apesar da rivalidade entre Xhosa e Zulus. Rússia e China são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, posição desejada pelos outros 3 países dos BRICS. Além do desejo do Brasil, Índia e África do Sul de serem membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, pretensão embasada por sua representatividade em importantes áreas do mundo e também por seu peso econômico, demográfico e geopolítico, os países dos BRICS questionam outras estruturas supranacionais que, segundo eles, representam um outro momento da relação de forças entre os países.
Um importante exemplo desse questionamento refere-se à estrutura do FMI e do Banco Mundial, que foram criados no Acordo Bretton Woods em 1944. Esses dois bancos têm sede em Washington e um sistema voltado com grande influência dos Estados Unidos e dos seus principais aliados, sendo secundário o papel dos demais países. O Fundo Monetário Internacional tem como uma das suas atribuições zelar pela estabilidade financeira mundial. Como visto na crise financeira de 2008, os países emergentes tiveram que atuar, inclusive, como aportes financeiros ao FMI para ajudar as potências tradicionais a combater os principais efeitos da crise e determinar o retorno do crescimento. A partir dessa ação, os países do BRICS passaram a questionar a maior veemência a estrutura das votações, partindo do princípio de que se precisavam contribuir com maiores volumes de dinheiro para o fundo e devem ter direito a mais poder. Diante da resistência das potências tradicionais em realizar modificações, os países dos BRICS ameaçaram criar um banco próprio que se destinaria a apoiar a economia e os projetos de infraestrutura dos países em desenvolvimento. E é isso, meu povo. É bem curtinho esse capítulo. Dúvida? Escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.